Olá, meu nome é Regina e eu trabalho como componente curricular de História. E a nossa aula de hoje vai ser sobre a Idade Média, mais especificamente sobre o início da sua formação, do feudalismo. Então, com isso, a gente tem o objetivo de compreender como foi a queda do Império Romano e aí o surgimento do sistema feudal, tanto quanto a sua fragmentação social. Então, aqui a gente tem essa imagem que mostra ali como era composta a sociedade e as suas construções. Para a gente entender um pouco, então, eu trouxe uma reflexão do autor Franco Júnior, que vai tratar sobre esse preconceito da Idade Média, já que muitas pessoas acham que na Idade Média só houve coisas ruins, coisas negativas, um tanto quanto um pensamento marcado pelos iluministas. Mas ele vai nos dizer que se numa conversa com os homens medievais utilizássemos a expressão Idade Média, eles não teriam ideia do que estaríamos falando. Como todos os homens de todos os períodos históricos, eles viam-se na época contemporânea. Então eles viam-se como pessoas modernas, como pessoas que estavam construindo, acertando, errando, enfim. Então esse pensamento de preconceito, esse pensamento de que tudo foi negativo, é uma construção do período moderno. Para a gente entender também um pouco sobre como era a divisão desse período, a gente tem então dividido em dois. Primeiro, a Alta Idade Média, que teve seu início ali no século V e vai até aproximadamente ao século X, que marca então a formação do seu apogeu, o seu início. E aí, como é retratado na imagem, o início é tudo muito bem alegre, harmonizado, então tudo bem caracterizado. Aqui a gente tem os servos, como base. Então, os servos eram os trabalhadores, os escravos, enfim. Aqui a gente tem a nobreza, como o nome próprio já diz, eram os nobres, os que tinham poder, as terras daquele período. E aí no topo a gente tem o clero, então que era formado pela Igreja Católica, pelo Papa, pelo Bispo, pelos padres, enfim, pela Igreja. Já no segundo período é chamado como Baixa Idade Média, que vai então do século XI até o século XV. E aí a gente vê a parte do processo de declínio, do seu fim. E aí a imagem já é totalmente diferente. Ela é marcada por muita morte, por guerra, por fome. Ela também é marcada pela peste bubônica, ou como ficou mais conhecida como peste negra, que devastou esse período. Então a gente já vê e consegue caracterizar como era o início e como foi representado o fim desse período. Mas para a gente entender a formação, a gente tem que falar então sobre a queda do Império Romano. Então a queda do Império Romano ela vai começar ali pelo século III, depois de Cristo. É um processo marcado por grandes transformações. Então Roma ela estava vivendo o período que ficou conhecido como a crise do terceiro século. Ela estava sofrendo com uma instabilidade política, econômica, social. Ela estava enfrentando vários golpes, assassinatos e invasões, principalmente dos povos que viviam ali na fronteira do Império, que antes era parte do comércio entre Roma e esses povos, mas quando eles viram que Roma entra em declínio, eles começam a adentrar ao seu território. E esses povos eram principalmente os germânicos. Então, para os romanos, os germânicos eles eram chamados de bárbaros. Então, eles tinham esse reino bárbaro. E quem eram os bárbaros? Para eles eram aquelas pessoas que não tinham educação, que tinham certa crueldade e grosseria. Basicamente, eram aquelas pessoas que não tinham ideias compatíveis ao Império Romano e também não falavam as suas línguas. Então, desde o começo da história, sempre existiram esses bárbaros. Como exemplo, para os gregos eram os persas, para os romanos eram que viviam nas suas fronteiras, e nos dias de hoje a gente ainda também considera que não pensa igual a gente como bárbaros. Então, isso é um marco da história desde o seu princípio. E aí, com tudo isso, as ondas imigratórias desses povos para dentro do Império começa ali já no século IV, século V, e aí eles vão tomando o poder, se estabilizando dentro do Império, fazendo de vez o seu declínio. E aí, com isso, a gente tem, então, o começo da formação do feudalismo.
Então, ali já por volta do século IV até o século VIII, com todas essas invasões, a gente começa a ter um grande êxodo rural. Então, povos migrando dos campos para a cidade, estabilizando principalmente a agricultura, né, como autossuficiência das comunidades feudais. Então, acaba essa parte das moedas e do intenso comércio monetizado. Tudo começa a ser voltado para o campo, para a agricultura, né, e para uma produção de subsistência e de permuta, isto é, de troca. Então, com isso, né, a gente também tem alguns outros grupos invadindo, como os vinques, os árabes, e enfim. O sistema feudal ele vai ser a mistura das tradições românicas e germânicas e vai ser, né, baseada pelas grandes propriedades de terras. Então, o colonato tinha os donos das terras e os servos, que eram aquelas pessoas que não tinham dinheiro nem poder para ter terras e se viam submetidas a trabalhar para esses grandes proprietários. Aí a gente tem então o começo dessa formação da sociedade e a sua divisão, já que ela é uma sociedade de sistema tripartite, isso é, dividida em três. Então, no topo dessa pirâmide, a gente vai ter o clero, que era responsável, então, pela oração e pela salvação da humanidade, né, que é a igreja. E aí, no meio, a gente tem a nobreza, que eram os nobres, donos das terras, e que deveriam enfrentar as guerras e proteger a sociedade. Aí, na base, a gente tem os servos, né, que eram, como eu falei, os camponeses, os trabalhadores, os escravos, aqueles que não tinham poder para ter terra, então eles tinham que trabalhar. Aí a gente vai ter então a política feudal, que é basicamente composta por esse grande fluxo, né, das pessoas para os campos, e aí os senhores feudais tendo se fortificado, né, como poder e como dono dessas terras. E então novas relações começam a surgir, e cobrações de impostos, a justiça, tropas armadas como os exércitos e a parte do sucerano e dos vassalos, onde os donos de terra tinham esses vassalos, eles deveriam proteger eles militarmente, mas eles também deveriam fazer a expansão de terra desses donos da terra, que no caso seria o sucerano. Então era uma troca mesmo, e isso compunha um feudo. Aí a gente também vai ter a figura da mulher, né, na Idade Média. Então, as mulheres da Idade Média, elas eram bem diferentes das mulheres germânicas, já que as mulheres germânicas, elas eram vistas iguais aos homens, elas tinham os mesmos direitos, até participar de guerra. E já a mulher no feudo, ela era vista apenas como a mulher pro casamento, como a mulher de casa, né, que deveria cuidar ali enquanto o marido estava fora, nos campos de batalha ou cuidando das terras. Então, a gente tem 4 denominações, a gente tem as mulheres nobres, né, que eram casadas com os nobres, com os ricos. Às vezes, elas podiam participar de algumas reuniões enquanto os maridos estavam fora, né, nas guerras. Elas tinham um pouquinho de liberdade. Já as clérigas eram basicamente as freiras, elas viviam, né, nas igrejas e podiam aprender a ler e a escrever. E quando saíam de dentro da igreja, era para ajudar a comunidade em algumas coisas comunitárias. Já as mulheres servas, elas eram então voltadas para o serviço, né, eram as mais pobres, trabalhavam às vezes para as mulheres nobres dentro das casas como as domésticas, e quando desagradavam os seus patrões, elas eram levadas então para os campos para trabalhar nas lavouras ou nos moinhos em trabalhos mais pesados. Já as mulheres burguesas, elas já vão começar a surgir já no final ali da Idade Média, né, onde trabalhava no comércio, já com essa revolução mudando, né, do feudalismo para o moderno. Então elas já eram mulheres mais modernas, mais livres. Aí já com a base da economia feudal, então era a principal fonte de riqueza e de poder eram os senhorios, eram os donos das terras. Então eram os feudos, né, a predominância do sistema, então de agricultura autossuficiente, então era tudo voltado para o campo, com os donos das terras. A gente também tem grande devastação ambiental, então para expandir essas terras era preciso demolir essas árvores, enfim, para a expansão, né, do seu território. E aí a gente vai ter a terra como base da economia.
Essas terras também elas eram divididas em três. Primeiro, o manso senhoral, era basicamente a maior parte das terras, eram dos donos das terras, os servos trabalhavam apenas para a colheita desses senhores feudais e das suas famílias, então era a terra de melhor qualidade. Já o manso comunal era uma outra parte onde os nobres poderiam caçar e os servos poderiam utilizá-la pouca coisa, mais para a construção às vezes das suas casas, a retirada de madeira, mas nada que fosse para sua alimentação ou algo do tipo. E já o manso servil, que era basicamente o resto dessas terras, eram pequenas partes de terras que eram então dos servos, mas para eles adquirirem essas terras eles também tinham que pagar impostos para os proprietários e manter obrigações, enfim. Então era bem pouca essa parcela de terra, mas eles podiam utilizar para o seu consumo também, mas tinham que pagar imposto. Aí, obrigada, obrigada, e eu vou deixar lá um quiz para vocês responderem algumas perguntas sobre o conteúdo da aula de hoje.